Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai continuar nossa série de análise de dados olhando para o pacote Matplotlib. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui, além de um espaço de programação, também é um espaço de discussão sobre tecnologia. No último vídeo, a gente aprendeu um pouco mais sobre o método where do pacote Pandas, dos data frames do Pandas e aprendeu a plotar um grupo, obtido com o GroupBy. Se você não está lembrado do gráfico, era esse aqui, em que a gente plotou a nota da redação versus a escolaridade por estados. Então, cada uma dessas linhas aqui corresponde a um estado. E esse gráfico aqui ele é um pouco feio, um pouco desconfigurado, embora até eu tenha mostrado como a gente aumentava o tamanho da imagem, ele ainda é um pouco feio. E para a gente poder estilizar um gráfico, a gente está usando aqui o gráfico do Matplotlib, então a gente vai ter que usar as ferramentas, as funcionalidades do próprio Matplotlib. E bom, antes da gente partir para editar esse gráfico, eu vou fazer esse vídeo aqui, que é uma introdução ao Matplotlib, para que a gente se acostume com os termos, a gente ganhe uma certa maturidade, e aí sim a gente vai partir para a edição do gráfico. Eu pensei bastante sobre o que eu deveria fazer, se eu já deveria partir para ação, que normalmente é o que eu gosto de fazer, botando a mão na massa e fazendo um projeto real, mas nesse caso eu achei que ia ficar um pouco confuso, ia ficar muita informação num vídeo só, e eu resolvi dividir. Então hoje a gente vai de introdução ao Matplotlib. Então, pessoal, para quem ainda não tinha tido a curiosidade de acessar a documentação oficial, essa aqui é a página oficial do Matplotlib, que é um pacote feito para fazer gráficos 2D. Para quem é mais curioso e gosta de saber um pouco da história de como as coisas surgiram, eu recomendo esse link aqui que eu vou deixar na descrição, que conta a história da criação do Matplotlib. Então, ele foi criado por cientistas, na verdade, por um cientista que ele usava o MATLAB, que é um software para fazer gráficos muito utilizado pelos cientistas ao redor do mundo todo até hoje. E esse cientista ele trabalhava numa empresa em que ele só tinha uma licença, a empresa só tinha uma licença que tinha que ser dividida pelos diversos cientistas, e isso o incomodava muito. Então ele resolveu criar um programa open source que possibilitasse ele fazer as coisas que ele fazia com o MATLAB. E foi assim que o Matplotlib surgiu. Hoje, é claro, ele já sofreu várias atualizações, mas essa foi a intenção. E até hoje a gente tem uma forma no Matplotlib de programar scripts que se parece bastante com o MATLAB, né? Isso é uma curiosidade bem interessante. Vamos começar então olhando para a estrutura de um gráfico, porque isso vai nos ajudar bastante a saber com que tipo de método a gente vai estar lidando, porque em alguns momentos a gente vai estar lidando com métodos de uma classe e métodos de outras classes. É importante a gente saber o que está acontecendo. Então, o Matplotlib ele tem o conceito de figura, que é o conjunto maior do gráfico. Tem o gráfico propriamente dito, que ele chama de axis com e tem as informações que estão dentro desse gráfico, que são os eixos, então axis com I, o título, os labels dos eixos e a curva que está plotada aqui dentro. E você fala, bom, mas que estranho, tá meio redundante. Por que tem essa figura e esse axis? Porque a gente pode, numa figura, ter mais de um axis, então mais de um gráfico. Como assim? Eu vou mostrar. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem quatro gráficos, que eu estou chamando de gráficos, então 4 caixinhas, numa figura única. Então, isso aqui ele vai considerar tudo uma figura só, uma figure. Cada um desses aqui é um axis. Aí, dentro de cada axis, você tem eixo X e eixo Y, que é axis com I. Você vai ter uma curva. E você vai ter os labels, que você pode dar para cada eixo. Você pode dar um label para cada uma dessas caixinhas. Você pode dar um título para cada uma dessas caixinhas, você pode dar um título para a figura inteira. Para a gente se aprofundar ainda mais nas nomenclaturas de um gráfico no Matplotlib, tem essa imagem aqui, que está no site oficial lá do Matplotlib, e ele vai detalhe por detalhe falando qual o nome de cada elemento. Então a gente vai ter aqui a figura maior, esse cara aqui, essa caixinha, como eu estou chamando aqui carinhosamente, ele é o axis com E. Além disso, a gente tem um título da figura, a gente tem legenda, temos o que ele chama de grid, a própria curva, o próprio gráfico e linha. Esses pontinhos aqui é um gráfico scatterplot, que é um tipo, o rótulo do eixo X, o rótulo do eixo Y. Tem esses ticks, que são esses tracinhos, e eles subdividem isso em major ticks e minor ticks, então a gente tem as divisões maiores, que até está correspondendo a essa divisão do grid, e as divisões intermediárias. Então, assim, eu vou recomendar que sempre que você tiver uma dúvida usando o Matplotlib, você retorne a essa imagem ou alguma imagem correspondente que possa te auxiliar a entender o que está acontecendo.
Vou abrir o nosso notebook pra gente ver na prática como essa coisa funciona. Então, vou importar matplotlib, pyplot. Existe um conjunto de métodos do matplotlib que se chama pyplot. Então, é como se tivessem vários métodos no pacote que foram agrupados porque eles cumprem uma determinada função e eles foram chamados de pyplot. Então, sempre que você usa pyplot.algum método, você está usando métodos referentes a esse conjunto. As-plt. Esse as, eu acho que eu me recordo que eu já comentei em outro vídeo, se você não sabe o que é uma forma de você apelidar algo. Como assim? Para que eu não precise ficar escrevendo no Python, no código, toda vez, pyplot.método ou ponto alguma coisa, eu escrevo plt, eu substituo. E esse as vem do inglês como, basicamente importa matplotlib pyplot como plt. Pra gente começar com um jeito bem simples mesmo, eu vou usar o método plot do PLT, que é um método que a gente vai utilizar muito aqui, e vou passar para ele uma lista e vou mandar ele mostrar. Pronto. A gente tem aqui uma reta. Ele simplesmente foi lá e colocou os pontos no gráfico e traçou. A gente pode, por exemplo, estilizar esse gráfico, pedindo para, ao invés de ele postar uma reta, postar os pontos, apenas botar os pontos no gráfico. Uma outra funcionalidade interessante que a gente tem no pyplot é justamente a de criar mais de um gráfico dentro de uma única figura. Como a gente faz isso? A gente usa um método que se chama subplots, do próprio pyplot. Então, olha que legal. Eu consigo criar uma figura que tem subplots e eu falo para ele 2 linhas e 2 colunas. Ele cria para mim, então, 4 axes, né? Que a gente vai chamar. E aqui, olha que interessante, o que esse método retorna é um ponteiro, né, um apontador para a figura 1, e um apontador para axes. Então, se eu pegar esse cara aqui, olha que interessante. A gente tem uma lista, um array de axes, que eu chamei de caixinha, ou que a gente pode chamar de gráfico, como uma tradução para ficar um pouco mais simples e a gente não se confundir. Então, cada uma dessas caixinhas aqui é um axe subplot. E aí, a gente vai conseguir, então, usar cada uma dessas caixas para plotar alguma coisa. Vou mostrar como a gente faz isso. Para acessar cada um dos subplots, a gente vai usar essa notação 0001 1011. Então, aqui, quando eu estou referenciando F1 axe 00, eu estou me referenciando à primeira caixinha, certo? E aí, eu vou pedir para ele colocar na primeira caixinha, ou fazer o gráfico na primeira caixinha, do X, que é esse cara aqui de cima. Legal. Só de curiosidade, pessoal, eu vou utilizar aqui umas funções do NumPy, que é um outro pacote do Python. Eu não vou me adentrar nele agora, porque ele não é o foco do nosso vídeo, mas eu vou utilizar ele para poder usar as funções padrão, as funções trigonométricas que ele já tem como métodos padrão. Então aqui eu vou ensinar 2 coisinhas para vocês do NumPy. Uma é uma forma de gerar uma lista que vai de um valor inicial a um valor final e tem um incrementador específico, que pode ser um número inteiro ou um número flutuante, ou seja, um número decimal. E aí eu vou mostrar aqui para vocês quem é esse x. Então eu criei esse vetor aqui com esse comando, bacana, né? E eu estou usando também aqui essa função seno de x. Então ele pega a função seno do NumPy, e eu recomendo que você olhe isso na documentação, passa o x e calcula. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra você, que eu ainda não mostrei, mas é uma dica muito legal, eu me dei conta que eu não tinha passado pra vocês. Se a gente tá com alguma dúvida na documentação, a gente tem como acessar isso dentro do Jupyter. Isso é uma funcionalidade do Jupyter. Para isso a gente usa um ponto de interrogação e roda o código. E olha que legal, a gente consegue acessar a documentação que a gente pediu. Então, como eu pedi NP, ele vai me dar a documentação do NumPy. E a gente pode fazer isso para métodos também. Então, se eu chegar aqui e fizer np.sim, que foi a função que eu usei, que é seno, e fizer a mesma coisa, ele vai me dar, ó, a assinatura da função é seno trigonométrico, o que ele faz, parâmetros que recebe, o que retorna, explica aqui o que é a função seno. Então, isso é uma dica muito legal que eu esqueci de passar para vocês, mas nunca é tarde. Eu espero que vocês possam utilizar a partir de agora, porque aí não precisa ficar indo necessariamente sempre no site da documentação. Bom, eu vou plotar aqui também a função cosseno, vou plotar no gráfico lateral, legal. A gente sabe que o seno e cosseno eles são muito parecidos, só que eles têm um deslocamento, é isso que a gente consegue ver aqui. Eu consigo também plotar a função tangente, olha que bonito.
E, pessoal, uma coisa que é interessante notar, se eu chegar aqui e pedir para ele plotar o cosseno na mesma axis, né, na mesma caixinha do seno, ele vai fazer para mim e vai colocar por cima. Então a gente consegue ver as duas funções sendo plotadas. Olha que interessante. Outro atributo que a gente pode querer mexer e pode achar interessante é também os títulos, né? As legendas e os labels dos eixos. Eu vou mostrar rapidinho como é que a gente faz isso. Lembrando que isso aqui é uma introdução, uma motivação para que você faça também. E no próximo vídeo a gente vai aplicar alguns desses conceitos lá no nosso conjunto de dados do Enem. E aqui o que eu vou fazer, pessoal, é mostrar para você como é que a gente coloca um título para a caixinha. E é basicamente usando esse método. Olha que legal, a gente conseguiu colocar o título bem em cima da caixinha. Eu vou fazer isso para todas as outras. Olha que demais. Eu vou passar aqui, pessoal, um tamanho para essa imagem, porque ela está começando a ficar apertada, da mesma forma que a gente fez naquele vídeo anterior. Pronto. Para isso é só passar o parâmetro Free Size e o tamanho que você deseja. Eu posso dar um título para a figura inteira, um título superior que ele chama, e aí eu vou botar assim, minha primeira figura. Olha que legal, a gente tem aqui justamente um título para a nossa figura. Se a gente mudar o parâmetro size desse título, então é bem intuitivo, né? Porque size é tamanho em inglês, a gente aumenta o título da figura. Eu consigo também dar nome para os eixos do gráfico, axis com I. E aí eu criei aqui caixa 1 label X, caixa 1 label Y. E olha o que a gente tem, exatamente o que a gente gostaria. Então, pessoal, aqui a estrutura que a gente tem a gente tem a figura maior, a gente tem o axis, a gente tem os axes e o gráfico sendo plotado no meio. E o último elemento que eu vou explorar aqui com vocês é a legenda de um gráfico. Então, vou focar aqui nessa caixa 1, pessoal, porque para fazer para as outras é muito similar, então é só copiar do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou botar uma legenda, então, nessa caixa aqui. O jeito mais simples que a gente tem para atribuir essa legenda, pessoal, é alterando aqui nesse comando. Então, a gente vai falar aqui para ele que o gráfico do seno de x, ele tem um label, então um rótulo, seno x. Eu vou fazer a mesma coisa para esse cosseno aqui. Então, quando a gente atribui um label para aquela curva, né, para aquele plot especificamente que a gente está mandando ele colocar na caixinha, ele guarda essa informação e se você pede para ele colocar a legenda, ele vai e coloca aqui, ó. Então, ele está me dizendo que a curva azul é o seno x e a laranja é o cosseno de x. Eu disse que ia acabar na legenda, mas tem mais uma coisinha que eu quero mostrar como é que a gente faz, que é mudar as cores da linha, porque se eu não quiser laranja e azul, esse negócio meio esquisito, essas cores padrão do Matplotlib são meio feias, como a gente já viu, como a gente faz para mudar isso? E aí, pessoal, aqui tem um jeito também bem simples que é similar ao label, porque esse cara aqui, esse plot, ele tem um parâmetro que se chama color, e eu consigo passar para ele uma cor. Olha que legal, mudei para purple. E bom, como é que eu sei que essa cor purple é uma cor possível? Então, tem como a gente ver isso na documentação, como sempre. A gente tem aqui uma lista das cores do Matplotlib. Só jogar no Google List of Named Colors of Matplotlib ou lista de cores do Matplotlib. E ele tem aqui as cores que você pode passar lá no método do plot para ele. E eu vou escolher essa Dark Turquoise aqui, que eu achei legal, para mostrar para vocês. Então eu escrevo color, recebe e rodo. Pronto, legal? Da mesma forma eu posso colocar um pink aqui, vai funcionar também. É possível que numa primeira impressão você ache muita informação, muito confuso, inclusive por isso eu resolvi separar em 2 vídeos. Aqui a gente fez uma abordagem fazendo algo simples, e o Matplotlib, ele é bem detalhista, ele é verboso, ele exige bastante linhas de código pra gente fazer coisas simples, mas eu acho importante a gente saber usar esse pacote, que é um pacote muito utilizado, principalmente na computação científica, e eu queria mostrar um pouco mais para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não se esqueça de compartilhar com alguém que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!